Olá, meu nome é João Vitor, eu sou aluno do curso de Física daqui da UFPB e nesse ano eu realizei junto ao professor Herald um projeto de iniciação científica que consiste em uma introdução aos modelos cosmológicos inflacionários e como eles solucionam os problemas presentes na cosmologia padrão. Bom, o nosso objetivo nesse projeto foi estudar em profundidade os diversos aspectos do modelo cosmológico padrão, ressaltando os seus sucessos e também os seus problemas. Depois disso, a gente introduziu a ideia dos modelos inflacionários, estudando a proposta e as implicações desses modelos, para a gente poder analisar como essa proposta é capaz de solucionar os problemas da cosmologia padrão. Por fim, a gente está realizando um trabalho de revisão que consiga, de maneira linear, fornecer uma ideia clara do cenário em que surge a necessidade de formulação do modelo inflacionário, unindo tanto o desenvolvimento matemático quanto os conceitos teóricos, porque a gente acredita que um trabalho como esse pode ser muito útil para futuros alunos que apresentem interesse por essa área. Para desenvolver esse projeto, a gente fez uma vasta revisão bibliográfica de livros e artigos para que a gente pudesse descrever com precisão a dinâmica do modelo cosmológico padrão e como os modelos inflacionários solucionam seus problemas. Depois a gente fez uma análise de diversos modelos inflacionários, sempre comparando os resultados obtidos aos dados observacionais. Bom, então para explicar o funcionamento e a história do universo, os físicos já propuseram diversos modelos, mas um que se destacou por se comportar muito bem diante das observações experimentais foi o chamado modelo cosmológico padrão, ou teoria do Big Bang. Esse modelo é construído em cima de três importantes hipóteses. A do princípio cosmológico, que diz que o universo em larga escala é homogêneo e isotrópico, ou seja, não existe nenhum ponto ou direção preferencial para o universo. Temos também a hipótese de que podemos usar a relatividade geral de Einstein para descrever a dinâmica do universo desde os seus momentos iniciais, e também a de que a gente pode descrever o conteúdo do universo como sendo um fluido perfeito, ou seja, a pressão exercida por esse fluido é diretamente proporcional à sua densidade de matéria. Esse modelo possui diversas consequências e vários sucessos. Talvez o mais conhecido deles é de que o universo está em expansão, ou seja, existe uma expansão do espaço em si, e a gente pode observar isso através do afastamento das galáxias, que foi inicialmente observado por Edwin Hubble. Um outro sucesso desse modelo foi a correta predição da temperatura da radiação cósmica de fundo, que é uma radiação proveniente lá do início do universo que pode ser observada hoje em dia, como uma espécie de fóssil do universo. Por fim, através do modelo cosmológico padrão, a gente também pode prever corretamente a abundância de isótopos dos elementos leves, como hidrogênio e hélio, que corresponde à grande maioria da massa de bárions do universo. Apesar desses e de diversos outros sucessos, quando a gente analisa algumas das observações com um pouco mais de calma, a gente começa a notar algumas inconsistências nesse modelo. Eu vou aqui citar apenas dois desses problemas que são suficientes para motivar a introdução dos modelos inflacionários. E o primeiro deles é o chamado problema do horizonte, que para entender, a gente deve perceber que em um universo com idade finita, como é previsto pela teoria do Big Bang, a luz, que tem uma velocidade também finita, só teve esse tempo de viajar uma certa distância. A essa distância, a gente dá o nome de horizonte de partícula, e a partir dele, a gente pode definir o chamado horizonte de Hubble. Acontece que se a gente pegar dois pontos diametralmente opostos na radiação cósmica de fundo, eles aparentam estar todos em equilíbrio térmico. Mas pela idade do universo, esses pontos não tiveram tempo ainda de se comunicar, ou seja, eles estão fora do horizonte de Hubble um do outro. A luz de um não teve tempo de chegar até o outro ainda, portanto não teria como eles se comunicar e entrar em equilíbrio térmico. Um outro problema é o problema da planicidade, que surge quando a gente vai estudar o chamado parâmetro de densidade, que relaciona a densidade total do universo com a sua curvatura. Acontece que, segundo as observações atuais do universo, ele aparenta ser plano, ou seja, esse parâmetro deve ser muito próximo de 1. Mas como a estrutura de matéria do universo implica em um horizonte de Hubble crescente no tempo, atualmente, o lado direito dessa equação também cresce, ou seja, o parâmetro se afasta de 1.
Então, para que ele tivesse o valor próximo de 1 que a gente observa hoje em dia, ele teria que ser muito finamente ajustado no universo primordial, já que essa solução para o universo plano é extremamente instável. Uma perturbação da ordem de 10 a menos 64 durante a era de Planck já seria o suficiente para fazer o universo colapsar em um universo curvo. E isso levou os cosmólogos a se questionarem por que esse parâmetro foi tão finamente ajustado para esse valor especial. E é daí que surgem os modelos inflacionários, que se propõem a solucionar esses problemas com uma proposta muito elegante, que é a de que durante um período muito curto no universo primordial, esse horizonte de Hubble era decrescente, ao contrário do que a gente observa hoje em dia. Isto equivale a dizer que o universo passou por um período de expansão exponencial nos seus momentos iniciais. Após o fim desse período inflacionário, o universo continua sua evolução conforme descrito pelo modelo do Big Bang. A inflação soluciona o problema do horizonte porque, durante o período inflacionário, esse horizonte de causalidade diminui, ou seja, pontos que inicialmente estavam dentro do horizonte e, portanto, estavam em contato, entrando em equilíbrio térmico, passaram a estar fora desse horizonte, que com o fim da inflação volta a crescer e hoje em dia parece ter essa inconsistência. Já o problema da planicidade é solucionado, pois um raio de Hubble decrescente faz com que o parâmetro de densidade se aproxime de 1. Então, a inflação amplia a curvatura do universo primordial, de maneira que ele parece ser plano hoje em dia. Assim como se a gente vivesse em uma superfície de uma pequena esfera, facilmente a gente notaria a sua curvatura. Mas se a gente ampliasse essa superfície até o tamanho da Terra ou até tamanhos astronômicos, a gente passaria a perceber essa superfície como plana. Bom, então para concluir, eu queria mostrar como ainda existem problemas na física a serem solucionados e como a inflação, com essa simples e elegante proposta, consegue solucionar os problemas do modelo padrão e incorporar os seus sucessos, já que depois do período inflacionário, o universo segue com a sua evolução. E um outro aspecto bastante interessante que a gente tem nos modelos inflacionários é que esse período inflacionário pode ser modelado e estudado através de um campo escalar, e as flutuações quânticas desse campo no universo primordial são possíveis explicações para a formação das anisotropias do universo atual, como as galáxias e os aglomerados de galáxias. E ainda, através de diversos parâmetros observacionais, a gente é capaz de testar os diferentes modelos inflacionários, e os resultados obtidos são bastante promissores. Bom, é isso. Obrigado.